O domínio público discute hoje a importância da organização estratégica para as empresas. A nossa convidada é a economista Ivana Bernardes. Ivana, nós falamos um pouco da necessidade, portanto, de estratégia, de ter um pensamento estratégico nas empresas, né? Especialmente agora no momento de crise. Mas é muito comum, nós vemos, especialmente na mídia internacional e repercutir aqui também no Brasil, tendências, uma hora é reengenharia, outra hora é outro processo, a teoria do Oceano Azul, são tendências e estratégias. Como é que é essa questão do modismo, eu vou usar essa expressão, dessas tendências aí interferir muitas vezes e mudar o rumo de uma empresa? Bom, eu sou economista, e para mim o que interessa é o resultado na última linha. Então eu acho que as empresas precisam retomar a sua capacidade de avaliar a real necessidade e o retorno que determinados investimentos, ainda que em processos de gestão, vão trazer para a organização. Fazer por fazer pode representar um grande desperdício de recurso financeiro, de recursos físicos e de recursos humanos. E isso muitas vezes desvia o foco da empresa da agenda estratégica, de novo, para uma agenda operacional. Há empresas que tratam esses processos de gestão como sendo a sua estratégia. E aí sim é um desvio inaceitável e muito perigoso. Muitas vezes misturam as estratégias, é muito comum isso também, Ela está em dúvida, o empresário muitas vezes está em dúvida, o executivo de uma empresa acaba criando um mix de estratégias que levam à perda da identidade. Exatamente. Isso não é muito comum isso? É muito comum. Tem empresas que optam por um determinado posicionamento estratégico, o líder da empresa opta por um determinado posicionamento estratégico, mas no menor sinal de queda de faturamento, de queda de resultado ou alguma mudança que ele percebe no mercado, ele começa a agregar novas estratégias, muitas vezes incompatíveis com a estratégia original. Eu tenho clientes que perderam fatia significativa de mercado por causar esta confusão, inclusive na cabeça do público consumidor, que não sabe exatamente como a empresa está se posicionando. Então, toda vez que há sinais de que a estratégia, de que o posicionamento escolhido pode não ser o melhor, é preciso parar, analisar novamente todo o cenário, e isto é muito importante. A gente não pode escolher um posicionamento em cima de informações incompletas, não pode se fazer isso. Analisa e, caso se confirme este posicionamento não é o ideal, então vamos adotar todas as medidas necessárias para migrar de posicionamento e não ficar conciliando diversos posicionamentos. Hoje é necessário, diante da crise, esse rumo, essa estratégia e buscar as adequações diante dessa estratégia. Mas muitas vezes a estratégia está só na cabeça do empresário, do líder, E muitas vezes ela não está na mente de todos os colaboradores. Sim. Como é que é esse desafio de chegar na ponta, chegar nos colaboradores? Existem duas realidades. Uma é o gestor que sim desenvolve a sua estratégia, quando ele faz isso com base em informações completas, menos mal, porque pelo menos ele deu o primeiro passo, mas muitas vezes ele toma essa decisão com base num desejo, e aí ele define uma estratégia, e essa estratégia não desce para o resto da organização, cria-se um hiato entre a administração e a organização, e aí ambas, a cabeça e corpo, trabalham em organizações diferentes. Isto sim é o pior dos cenários que pode acontecer. Mas existe uma outra realidade que é assim, o gestor que é um empreendedor e em muitos casos uma pessoa que tem impulsos que fazem com que ele não obedeça muitas regras, se dá conta de que a estratégia é necessária e de que esses impulsos precisam ser amenizados. Aí contrata uma consultoria. A consultoria vai lá, desenvolve uma estratégia que está distante do pensamento desse líder, envolve diretores, gerentes, coordenadores, mas a cabeça não está atrelada a essa estratégia. Também não adianta. É preciso que o trabalho seja feito de cima para baixo e com o envolvimento de todo mundo no mesmo rumo.
dizer, ganhar a própria corporação, o grupo, de baixo para cima e não de cima para baixo, que muitas vezes vem sem esta construção também conjunta. Né? Na verdade, assim, o rumo da empresa precisa ser definido em cima. Sim. A estratégia é definida no topo, mas é preciso o posicionamento, ganhar exatamente. O conjunto, né? É preciso se pensar também a estratégia para fazer com que aquilo tome conta da organização. O posicionamento estratégico precisa virar uma obsessão de toda a organização. Caso contrário... Especialmente hoje, no momento de crise, né? Nós temos a redução de impostos de trabalho, de emprego, quer dizer, um envolvimento da própria conjunto dos colaboradores para o sucesso da própria empresa. Exatamente. Né? Todos precisam estar engajados no mesmo objetivo. Ivan, nós falamos muito aqui do setor privado, né? Mas isso também não vale para o setor público? Porque é uma questão, né? Embora o setor público tenha mais regras, né, do que o setor privado, mas também esses temas dizem respeito ao setor público, né? Vale. Porque a estratégia ela deve estar presente no setor privado, no setor público e nas nossas vidas pessoais. Estratégia deve estar presente sempre. O que diferencia o setor privado do setor público é o ambiente disponível para colocar a estratégia em prática. Mas como esta é uma das questões que precisam ser avaliadas quando a gente estuda posicionamento, é a mesma coisa. Nós precisamos apenas levar em consideração qual é o nosso objetivo estratégico, o que nós temos disponíveis para fazer isso e quais as estratégias que nós vamos adotar para que este objetivo seja alcançado. Somente na década de 70, em função da própria situação que o Brasil estava vivendo, nós tivemos ali um momento de planejamento estratégico. Mas ficou um pouco associado à questão, né, de um regime mais autoritário, um período, né, mais fechado do nosso país, com a ideia do planejamento. E aí se dissipou com o processo democrático, né, deixou de se também trabalhar a questão de longo prazo. E também o processo inflacionário, né, que nós vivemos no Brasil. Hoje nós estamos num novo momento. Quer dizer, pensar políticas públicas de forma mais duradoura significa pensar políticas de Estado. E isso é fundamental, né, para a própria sociedade. É fundamental. O que eu vejo que acontece no poder público é que a estratégia, como nós falamos, a persistência é importante quando se fala de posicionamento, né, estratégico. No poder público, a constância fica prejudicada em função de que a cada período nós temos uma gestão diferente, né? Então, talvez este seja um fato que dificulte a política, ou melhor, a estratégia de longo prazo no poder público, né? Mas essa questão do planejamento, do envolvimento, é uma regra que todos devem adotar mesmo no momento de crise. Sim, é uma regra que é necessária e questão de sobrevivência, na verdade. Mais cedo ou mais tarde, os efeitos do não planejamento, os efeitos do não posicionamento estratégico virão. Na tua opinião, para nós concluirmos, essa crise, ela já passou ou ainda nós vamos enfrentar mais turbulência? Não, a crise eu acho que ela não passou. Eu não vejo grandes turbulências daqui para frente. Eu vejo um período de reestruturação. Então eu não diria que nós teremos assim uma retomada vigorosa em pouco tempo. Acho que agora nós vamos trabalhar no sentido de retomar o nível ideal, porque nós estávamos num nível que não era o ideal antes da crise e por isso a crise aconteceu. Acho que agora nós vamos para o patamar correto daqui para frente. Queremos então agradecer a presença e a participação da economista Ivana Bernardes no Domínio Público de hoje. Muito obrigado, Ivana. Obrigada. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Uma boa noite, um bom final de semana a todos e até lá.